E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações sobre o Grêmio. Hoje eu quero falar sobre uma promessa, um garoto do Grêmio que vale milhões, tá certo? O Grêmio poderia estar utilizando e também já tem minha crítica. Por que esse jogador de 650 milhões de reais não está atuando? Um jogador que vale um absurdo, um jogador que tem uma valorização já pelo Grêmio, de renovação de contrato, multa rescisória, um valor absurdo, mas mesmo assim o Grêmio não utiliza na equipe principal. E eu também quero comentar sobre quem ele é, em qual posição ele joga, tá certo? Eu estou falando do Wesley Moreira, que é um atacante de 18 anos de idade e jogou a Copinha. E tem uma questão aqui que eu quero deixar bem claro. Eu não apoio a não contratação, mas sim a mesclagem, contratar bons jogadores, porém também utilizar as categorias de base. E nesse caso ele é um atacante e um ponta, mas ele poderia fazer as duas, a ponta esquerda como também a ponta direita. Um jogador muito habilidoso, muito bom no drible e por isso é tão valioso. Ele vale 650 milhões de reais, mas claro, isso é uma projeção. O valor de mercado dele está na casa de 650 milhões de reais. Não sei se um clube europeu vai contratar ele e se for vai ser por toda essa grana. Porém a expectativa do Grêmio é alta sobre esse jogador. Ele jogou a Copinha, a Copa São Paulo, com o Grêmio e o Grêmio chegou à final, tá certo? Então sim, ele foi um dos destaques daquele time junto com o Elias, né? Então o Grêmio precisa usar esses garotos. Ele tem a mesma idade do Elias, 18 anos de idade, estava jogando no Sub-20. O Elias vai subir. E por que já não aproveita e utiliza também o Wesley? Claro que o Grêmio seria viável alguma contratação, porém, contratação boa, não traz que nem o Robinho, o Thiago Neves, não traz jogador ruim. Se for para contratar, contrate uma solução, um jogador que seja para ser titular, que seja o diferencial do elenco do Grêmio. Se for para contratar um jogador mediano, tem nas categorias de base jogadores acima da média. Tem o Ferreira, tem o Elias, tem o Guilherme Azevedo, tem o Wesley. O Wesley é um jogador muito valioso, mas que muitos torcedores não contam ele como uma das opções. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Nós devemos olhar todos os jogadores, não só os que têm nome. O nome do Wesley Moreira, é muito grande internamente no Grêmio. Porém, os torcedores não lembram dele. Ele é um jogador muito valioso, tá certo? 650 milhões de euros. Então, realmente, o Grêmio precisa usar esse garoto. Precisa colocar ele para jogar, para ele ganhar visibilidade e, quem sabe, no futuro vender o jogador. Olha o São Paulo, olha o Palmeiras, olha o Santos. Nós estamos falando de grandes clubes de São Paulo que estão utilizando as categorias de base. O Palmeiras, Gabriel Veron, 18 anos de idade, o Antony, Copinha passada, ele veio das categorias de base, São Paulo já usaram e já venderam para o Ajax, tá certo? O Antony jogou também a Copinha. Então por que o Grêmio não usa os jogadores da Copinha? Por que não usa o Elias? Por que não usa o Wesley? Tá certo? Um jogador muito habilidoso, não tem força física que nem o Elias, porém é muito bem no drible, muito veloz. Eu vi um gol dele que ele recebe, não tem pressão nenhuma, ele dribla o goleiro, dribla o zagueiro e ainda faz um golaço. Então realmente a gente precisa de jogadores que partem para cima, que tenham jogada individual, e o Wesley é mais um desses jogadores da safra do Grêmio. Ele jogou no Sub-17 e já teve a sua multa rescisória aumentado para 400 milhões de reais. Ele já era um jogador muito valioso e agora ele renovou seu contrato novamente por 650 milhões. Como um jogador como esse não vale tudo isso, ou ele não vale tudo isso, ou o Grêmio não está sabendo utilizar eles. Só está colocando valores atrás dele e não futebol. Porém, a gente sabe que se ele vale muito é porque ele joga muito. Se ele joga muito, precisamos colocar para jogar. O Wesley Moreira, gravem esse nome. Ele é aí do Rio Grande do Sul, tá certo? Então é um jogador que já tem esse conhecimento do Grêmio, não é aquele jogador mercenário, como muitos torcedores usam esse termo, né? Nas categorias de base tem jogador que quer receber muito, mas não, Wesley tem um carinho pelo Grêmio, é do Rio Grande do Sul, já tem uma rodagem nas categorias de base do Grêmio, vem do Sub-17. Então por que não utilizar esse jogador se ele é muito valioso? É porque ele joga muito. Vamos olhar com carinho o Wesley, vamos utilizar ele, tá certo? Ele jogou agora o Sub-20 do Brasileiro, aí tem bons pontas, ele não foi titular, mas ele sempre estava revezando. O Renato Gaúcho no time principal gosta de revezamento. Utiliza e não utiliza um ou outro, né? Faz revezamento para não ter desgaste. E o Sub-20 também faz isso. Então no último jogo que eu vi ele não foi titular, porém teve muitas atuações que ele começou entre os 11, tá certo? Então realmente eles fazem essa mesclagem, porque são vários garotos, todo mundo precisa aparecer.
E quando o Wesley apareceu, ele foi muito bem na copinha, e por isso não é à toa que ele vale 650 milhões de reais, tá certo? Vamos esperar. É claro que eu já não estou projetando aqui um lucro em cima do garoto e nada disso. Só quero passar para vocês esse nome, porque muitos torcedores não conhecem, mesmo ele sendo um jogador muito valioso, tá certo? Agradeço a sua presença e o apoio com o meu canal, e fui!